No ano de 2009, um certo incidente mudaria o mundo da música para todo sempre. Aliás, o mundo para sempre. Michael Jackson havia sido encontrado falecido na sua mansão antes de conseguir concluir sua própria obra, encerrando abruptamente a carreira de um dos maiores nomes da música de todos os tempos. Cercado de controvérsias, entre muitas outras coisas meio complicadas, é inegável que Michael Jackson foi, e talvez ainda seja, o maior artista de todos os tempos. O que me deixa muito triste ao sentir que esse filme foi uma leve decepção minha. Fellas, Mr. X aqui. E antes que vocês me crucifiquem, façam o de sempre. Dê um like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, as coisas básicas de sempre, né? Mas antes de falar sobre as coisas que eu não gostei no filme, eu acho importante falar como estavam as minhas expectativas para esse filme. E elas estavam razoavelmente altas, eu não vou negar pra vocês. Michael Jackson é definitivamente um dos artistas que eu mais gosto de todos os tempos. Meu pai me influenciou muito a escutar Michael, eu escuto Michael desde criança. Michael Jackson foi um dos primeiros artistas que eu já ouvi na minha vida em formato de álbum completo. Sabe, ouvir álbuns é uma coisa que se perdeu na cultura de playlists que nós temos atualmente. E Michael Jackson foi um dos caras que me fez curtir ouvir álbuns. E eu ouvi Thriller, Off the Wall, Dangerous, Bad, Invincible, que foi um dos álbuns que eu mais gostei de ter ouvido na minha vida. Então, com certeza, cara, Michael Jackson é alguém que, em termos musicais, tem técnica vocal, sempre faz trabalhos extremamente bem produzidos e etc. Então, pra mim, era muito difícil que eu não tivesse uma expectativa alta sobre esse filme. Afinal, ele é um dos meus artistas favoritos de todos os tempos. E quando você vai ver a história da produção desse filme, você entende... Agora eu entendi por que esse filme tá meio estranho, ou por que esse filme ele não parece completo, sabe? Eu fiquei o tempo todo com essa sensação, sabe? Cara, esse filme tá incompleto, tem alguma coisa faltando e eu não sabia o que é. Depois de refletir um pouco, ver algumas outras reviews e outras opiniões em relação ao filme, eu chego à conclusão de que a grande e gigantesca intervenção da família em relação a esse filme deixou esse filme completamente, sabe, lavado. Eu acho que eu só consigo definir dessa forma. Esse filme, ele é meio limpinho demais em relação à figura do Michael Jackson. Porque, falando sobre as coisas que eu gostei, cara, esse filme, eu acho que ele é um presente para fãs do Michael Jackson e fãs mais só apreciadores, sabe? Pessoas que curtem Michael, mas não se ligam muito na história de vida dele, nunca pesquisaram muito sobre. Eu acho que esse filme ele consegue trazer uma coisa bem interessante para quem nunca viu muito sobre a história dele ou não conhece tanto assim. Além disso, ver diversos shows e momentos icônicos da carreira do Michael Jackson foi, sei lá, muito surreal, sabe? A atuação do Jafar Jackson e do ator que faz o pai do Michael, o Joe Jackson, foram, assim, os pontos altos do filme, sabe? Eu realmente acho que o Jafar, ele trouxe uma interpretação, uma fisicalidade do Michael que foi, nossa, absurdamente impressionante. Eu só consigo rasgar elogios pra atuação, pra interpretação, pra fisicalidade, toda a parte, sabe, corporal da dança, dos trejeitos, do jeito de falar, do jeito de agir do Michael, tava basicamente tudo lá, sabe? O que pra mim foi, assim, o ponto alto do filme. E outro ponto alto do filme que eu também devo dizer foi o Joe Jackson, que, querendo ou não, ele é um personagem / pessoa extremamente desprezível que você odiaria em conhecendo ele no mundo real e tudo mais. E tudo isso feito de uma forma que eu só devo dizer excelente, sabe? Eu gosto quando atores fazem vilões desprezíveis que são desprezíveis e não tem nenhuma qualidade de redenção de qualquer forma que seja, sabe? Eu acho que às vezes falta muito isso nos vilões de hoje em dia. Eu realmente me sinto muito cansado de vilões que você tem que sentir empatia pelo vilão, etc. Às vezes um bom vilão
Só precisa ser isso mesmo. Um vilão que você não sente empatia, você não concorda com o pensamento dele. Ah, eu quero resetar o mundo e tal, não sei o que. Não. Isso aí é fake, isso aí só não dá mais, cara. Eu realmente gostei muito do fato de que o pai do Michael, nesse filme, não tem nenhuma qualidade que possa redimir ele. E aí vem as grandes problemáticas que eu vi e eu detectei nesse filme e que me incomodam. Cara, ainda estão me incomodando, pra falar a verdade. E eu vou elencar mais ou menos tudo que eu acho dessas coisas em si. A primeira delas é: eu senti muita falta de pedaços importantes da história do Michael. Vou dar um exemplo. Cara, eu acho bizarro o fato de que não tem a presença de um dos irmãos do Michael, aliás, de vários irmãos do Michael, como o Randy Jackson, a Janet Jackson e a outra irmã do Michael, que só não estão no filme porque a família ou decidiu que não ia aparecer, ou não quis aparecer, que foi o caso da Janet Jackson. E sabe, muitas relações do Michael que são extremamente importantes na carreira dele só não apareceram. E cara, isso me dá uma incomodada muito, mas muito absurda. E aí cai na questão da família ter intervido e muita gente ter intervido nesse filme, que tornou esse filme extremamente incompleto. Vou dar um exemplo. A amizade que o Michael tem com a Diana Ross, no caso tinha, foi completamente cortada desse filme. Michael fez o filme chamado The Wiz, que foi extremamente importante para a carreira dele, apesar de não ter sido um filme que fez, sei lá, extremo sucesso, mas levou ele a ter uma amizade com a Diana Ross, que levou ele a ter uma amizade com Quincy Jones, que levou ele a produzir grandíssimos álbuns que definiram a carreira dele para todo sempre. Outra coisa que eu achei que deixou muito a desejar: quando o Off the Wall é mostrado no filme, a produção do Off the Wall, que é, sei lá, um dos meus álbuns favoritos, é mostrado como se fosse a primeira tentativa do Michael de fazer um álbum solo, sendo que ele já tinha feito outros álbuns solos quando ele era mais novo. Mas, de fato, ele ter aparecido assim não foi uma coisa que me incomodou tanto assim, mas eu realmente achei, pô, isso aí ficou meio caído, podia ser melhor. Agora, a produção de Thriller no filme ser uma mera nota de rodapé, ou até é mostrado, mas é mostrado recortes, sabe? Eu realmente sinto que eu tava vendo um clipe, sabe? Um clipezinho de momentos de Thriller, o que é bizarro. Por exemplo, a música Thriller, ela demorou muito tempo para ser feita. Você duvida? É só pesquisar as versões demo de Thriller. Existem várias, e eu não tô brincando. Fora que existem várias demos de músicas de Thriller. Por exemplo, a Pretty Young Thing, a PYT, o que talvez seja a minha música favorita do Michael Jackson, ela tem versão demo. E ela é muito diferente, a versão demo, da versão que chegou a ser lançada no álbum Thriller. Fora toda a produção de Thriller, que foi completamente apagada e ignorada, sabe? Foi apagado a amizade que ele tinha com o Paul McCartney, que tem uma música no Thriller com ele. A história de como ele produziu Billie Jean, a história de como ele produziu uma porrada de outras músicas desse álbum. Bro, o álbum que ele estava produzindo era o Thriller. Thriller, o álbum mais vendido da história. O álbum que redefiniu a carreira dele. O álbum que fez com que o Michael fosse pra estratosfera como artista. E esse filme trata esse álbum como se fosse uma nota de rodapé. Eu não consigo entender, brother. Fora que teve uma outra coisa que me incomodou muito na história desse filme, que é o fato de que o Michael, como personagem, ele é sempre tratado como alguém muito diferente, alguém que não se encaixa, etc. É uma coisa interessante. Só que a forma como ele é tratado, muitas vezes é como se ele fosse sempre santificado. Como se ele não tivesse nenhum defeito, como se ele não tivesse nenhum problema maior e etc. E eu acho isso uma parte muito mentirada e que poderia ser muito melhor explorada, porque existe um fato muito bem documentado sobre a carreira do Michael, que é o fato que ele era tão perfeccionista
A ponto das pessoas que cercavam ele ter que chegar pra ele e dizer: Michael, meu chapa, calma. Você não precisa ficar enlouquecido com isso, bro. Quer um exemplo? Vocês sabiam que Thriller, quase o clipe de Thriller, que é considerado o clipe que redefiniu clipes musicais, quase foi destruído porque o Michael, ele achava que não estava perfeito. O Michael era tão obcecado por perfeição nas coisas dele que ele achava que o show que ele fez na Motown 25, aquele que ele lançou o Moonwalker para o público pela primeira vez, levando todo mundo à loucura, ele achou que não foi o bastante o suficiente, cara. Bro, eles não botaram isso no filme, que pra mim seria uma coisa extremamente boa pro filme, sabe? Muita gente falava sobre o Bohemian Rhapsody e que ele era um filme que muitas vezes não tratava momentos do Queen de forma profunda, mas eu acho que o Bohemian Rhapsody, ele faz um trabalho muito mais interessante com o seu protagonista, mostrando que ele é extremamente falho. Ele é extremamente complicado, ele tem os seus problemas, etc. Diferente do Michael. O filme Michael parece que o tempo todo ele tá dizendo: cara, o problema da vida do Michael era o Joe Jackson. E só isso. Sendo que o Michael, ele também sofria abuso dos irmãos, também sofria muito bullying deles, sempre se sentiu sozinho em muitos momentos da carreira. E esse tipo de coisa sempre fazia ele se isolar bastante nesse processo. E aí eu pergunto, cara, poxa, por que não trabalhar isso no filme? Por que não tratar disso no filme? Por que não trazer isso à tona, sabe? E eu até entendo o motivo central. A família do Michael fazendo grandes intervenções ao redor do filme. Cara, eu acho que isso pro filme foi um grandíssimo de um problema. Só não fez bem ao filme. E isso me entristece bastante, cara, porque eu vi muita gente falando que o filme ele precisaria de 3 a 4 horas para poder contar tantas histórias diferentes da vida dele. E em partes eu concordo, e eu acho que por isso que esse filme ele deveria ter sido, sei lá, uma minissérie pra TV. Ou uma série de, sei lá, umas 2, 3 temporadas, que contasse realmente do início da carreira do Michael até o falecimento dele, legado e etc. É muito curioso que no filme o Joe Jackson, ele sempre se apresenta como um cara muito ganancioso que vivia à custa dos próprios filhos e etc. E ele sempre via o Michael como uma máquina de fazer dinheiro. E eu acho que esse filme, ele essencialmente é isso. Ele é uma máquina de fazer dinheiro para aumentar vendas da marca, do produto Michael Jackson para a família. E isso é a parte mais triste para mim desse filme, sabe? Que foi um filme que eu consigo dizer que eu curti, mas eu não consigo dizer que eu gostei. Porque ele é um filme que não é um filme exatamente. Ele tenta contar uma história, mas é uma história que tá incompleta, que vai ter continuação, mas... Cara, foi tão engraçado quando aparece que a saga continua no filme. Eu só consegui pensar, Michael Jackson vai aparecer em Vingadores Doomsday, cara. É isso, cara. Eu não odiei o filme, eu juro pra vocês, eu não odiei, mas eu queria tanto, mas tanto ver momentos que eu acho incríveis da carreira do Michael, como na produção de Thriller e vários outros momentos que, cara, só ficaram de fora. Mas eu devo elogiar mais uma coisa, o momento que eles mostram a construção do clipe e da música Beat It, pra mim foi impecável. Eu acho que não poderia ser melhor. E tem um vídeo muito bom no Decifra Hits que fala sobre Beat It que eu realmente recomendo pra vocês, guys. Bom, fellas, é isso. Eu acho que eu disse o que eu tinha pra dizer. Então, valeu, falou e até mais, fellas.